Olá, esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. E saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos nesse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. E hoje a gente vai falar de processo criativo. Bom, seguir esse tal processo criativo pode parecer algo oposto ao pensamento que geralmente se tem sobre a criatividade em si. São passos, muitas vezes precisa de metodologias que podem ajudar a organizar as ideias e estimular a criatividade, a inovação. Mas será que todos seguem esse tal processo com métodos? É isso que a gente vai descobrir nesse papo. Nós vamos conversar hoje com a fotógrafa e artista visual Jamile Queiroz e o designer e ilustrador Robson Fernandes. Vamos nessa? Jamile Queiroz, bem-vinda. Obrigada, Maísa. Oi, Robson Fernandes, que alegria. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, vocês são dois artistas super talentosos, né? Para começar assim, esse papo, queria saber quando é que vocês perceberam a conexão com a arte em que vocês atuam. Então, é um processo difícil, doloroso, se reconhecer como artista, né? Eu acho que muita gente tem essa dificuldade de se assumir, assim, falar, eu sou artista, esse é o meu trabalho e vou me dedicar exclusivamente a isso. Porque as pessoas têm uma noção, né, assim, da coisa de artista, de artes, trabalhar com arte, como algo muito natural, muito mágico, algo assim, né, inspirador sempre. E na realidade a gente sabe que não é exatamente isso. E quando isso se torna um trabalho, uma fonte de renda, é ainda mais complicado, porque exige realmente uma disciplina, né, um tipo de dedicação assim, maior. E ainda tem a questão também de não ser tão reconhecido assim, financeiramente, né? Não é fácil se manter porque não é algo fixo, então é muito difícil. E para mim foi meio complicado porque, apesar de tudo, né, além de tudo, como mulher, mãe, eu também vim de uma família que não tem artistas, né, não tenho referência de artistas na família. Então, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, que foi onde eu comecei, dentro das artes, né, a minha família ficou meio barrada, assim, eita, mas e o seu trabalho, né? Mas vamos... Então, eu fiquei muito nesse impasse de, realmente, será que isso pode ser um trabalho? Então, isso foi mais na fotografia, foi quando eu consegui trabalhar mesmo e ganhar um dinheiro com isso e abrir a boca, assim, para falar, né? Com muito orgulho e com muita confiança também no meu trabalho, de que eu era uma artista, trabalhava, né, diretamente com arte. E é isso, não é fácil, mas é importante também esse momento de despertar e de falar, olha, esse é o meu trabalho e eu vou precisar me organizar para viver, né, sobreviver fazendo esse tipo de arte. Então, precisa também desse momento de despertar, assim. Para mim, acho que ainda é uma coisa meio nova, assim, na verdade... Eu sempre tive, na infância, desde a infância, comecei a desenhar e, tipo, os meus pais me davam material de desenho e eu pedia, tipo, às vezes eu chegava e pedia, pai, eu quero uma caixa de lápis de cor. Tipo, em vez de brinquedo, eu ganhava papel e lápis de cor, sabe? Massinha de modelar, enfim. Então, isso foi uma coisa que, tipo, eu sempre tive interesse e os meus pais não são artistas nem nada, mas eles... deixavam que eu fizesse, né? Tipo, existia uma liberdade e um incentivo para isso. E aí eu entrei nas artes visuais em 2012 no IFCE, porque eu queria ser artista e eu achava que, tipo, eu tinha que ir pra faculdade e estudar. Você já tinha isso assim mesmo na cabeça? Eu vou fazer isso porque eu quero ser artista? Sim, eu queria muito, assim, tipo... na verdade eu passei por várias questões, assim, em carreira, porque eu gostava muito
de bicho e eu queria ser biólogo. Aí depois eu falei, não, isso não é pra mim, na verdade. E aí eu fui pras artes e eu queria ser artista. E eu cheguei na faculdade e era uma faculdade de licenciatura e não era... Ela formava muito mais professores de arte do que artistas. E eu tinha aquela coisa na cabeça que, tipo, a arte tinha que ter expressão e eu tinha que pintar telas e tanana. E, tipo, não é bem isso, né? Não é bem só esse lado romântico. Romântico e performático, né? Porque, assim, vocês estão ouvindo a gente, mas enquanto a gente grava, tem aqui a imagem, daí o Robson faz uma performance, porque é a arte com performance, né? Então, sempre teve essa coisa da expressão, assim, em casa. Meus pais, principalmente meu pai, gosta muito de música, então a gente sempre teve uma coisa, assim, meio puxada pra expressão artística de alguma forma. E aí eu entrei na faculdade e aí eu vi que não era bem isso que eu queria fazer. E eu queria aplicar os meus desenhos e a minha ilustração em alguma coisa que fosse prática, que eu visse, tipo, uma aplicação daquilo mesmo, de fato, no mundo, né? E aí veio o design, entrei pro design e foi lá que eu consegui me encontrar enquanto ilustrador, né? Porque eu consigo juntar uma arte que eu faço num impresso, numa identidade que vai pro mundo. Então, tipo, é uma maneira mais fácil que eu encontrei de me expressar também. Então, hoje em dia eu faço as duas coisas, né? Tipo, tem a ilustração mais autoral e tem a parte do design que já é mais mundana, digamos assim. Gente, esses dias eu vi um artista visual e escritor que eu sigo ali no Instagram. Ele tem um perfil que é Borda do Homem, né? Borda _ homem, que é o Fernando Cândido. E ele falava justamente desse momento em que ele diz, poxa, peraí, eu sou um artista. Não é assim né? Num clique assim que dá, mas é isso que a Jamile falou, né? Da importância de se assumir e de a partir daí você se abrir para processos, né? Mas o que eu vi é que vocês sempre foram pessoas que tiveram a criatividade muito forte. Vocês acham que todo mundo é criativo? Eu acho que sim. Agora, eu acho que dependendo do contexto, né, do lugar que você está, da sua rotina, eu acho que isso abre alguns caminhos, né? Tem essa questão da sensibilidade também, né? Que eu acho que as pessoas têm essa sensibilidade, mas acontece algo aí. Eu acho que tem uma coisa meio mística nessa troca que abre, né? Cria essa ponte ali para essa criação. E não só essa coisa mágica, eu acho que junto, né? Por isso que eu falei que dependendo do lugar que a pessoa está, do contexto que ela vive, isso tudo, claro que pode tornar esse processo mais fácil. Eu lembrei agora, enquanto falava isso, de uma pessoa que eu acompanho, que ela está em situação de superação de situação de rua, na verdade. Ela estava numa situação de rua e agora ela está superando isso, alugou um quarto, está morando, e é um artista incrível. E aí ele estava falando isso, que ele, agora que alugou um quarto e está morando, né, tem uma casa, uma cama para dormir, um ventilador, dorme bem, ele falou, nossa, Jamile, eu estou produzindo muito, eu acordo de manhã, eu já estou conseguindo fazer várias coisas, e antes eu não estava, né? E aí são coisas básicas que você pensa, cara, como isso também, né, abre, assim, dá outra perspectiva para a pessoa. Então, porque o artista, para ele criar, ele precisa estar bem, ele precisa estar vivo, precisa estar alimentado, precisa estar, né, minimamente ali num lugar também seguro, num lugar legal. E o que torna isso mais difícil nesse momento, que eu acho que é o tema, né, desse podcast hoje, é exatamente como sobreviver com essa sensibilidade, com essa criação em tempos tão difíceis que é o que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que tudo está meio do mesmo bolo, aí tá todo um assunto que está muito ligado ao outro, né? Essa questão assim, de como manter essa criatividade, como explorar essa sensibilidade. Você falou justamente do incentivo que você recebeu, né, Robson? E a sensação que a gente tem é que, por exemplo, esse artista que a Jamile fala, né, que não tinha a possibilidade de ser, se ele não consegue ser
enquanto pessoa, como é que ele vai conseguir manifestar a arte que está dentro dele e a percepção que ele tem do mundo se o mundo não deixa ele ver, né? Então, quer dizer, você recebeu esse estímulo, mas muitas vezes esses estímulos são podados, né? Sim. E eu acho que entra muito... voltando para a pergunta, né? Assim, se todo mundo é criativo, acho que sim, mas essas coisas elas vão sendo podadas. Eu acho que muito, como a Jamile falou, envolve mercado, envolve gênero, envolve, tipo... Os pais, às vezes, querem criar um filho para ser advogado, médico, não artista. E isso vai sendo podado durante a infância, durante a adolescência. E, tipo, essas coisas, elas vão se somando, né? E, tipo, eu, felizmente, tive um espaço muito livre, assim. Minha infância foi muito, tipo, livre, correndo na rua, enfim. E eu pude me expressar da maneira que eu queria, né? Assim, e isso eu fui levando pra vida. Mas, tipo, se eu tivesse, por exemplo, que trabalhar desde cedo, sabe? Tipo, colocar comida em casa, isso seria provavelmente muito mais difícil, né? Tipo, porque eu teria que trabalhar e não teria tempo pra ficar pensando nessas outras coisas, né? Nessas coisas... dessa expressão e como eu me coloco no mundo, enfim. Essas coisas, elas vão... A gente tem que entender também as realidades, né? Tipo, eu acho que tem muito essa coisa da romantização de que, o artista só é artista se ele sofrer, se ele estiver mal. Gente, não. A gente não quer sofrer. A gente... tipo, essa coisa do artista atormentado é muito Van Gogh, tá? Tipo assim... morreu, acabou. A gente precisa, né, ter estrutura, material de arte é muito caro, tu sabe? Não é fácil mesmo. Vocês estão falando de muitas limitações, né? E eu fico pensando justamente isso, você fala de materiais de arte, porque não é só a criatividade em si, pura e simples, não é só o insight, não é só a imaginação, você precisa de técnica. Para ter técnica, você precisa estudar, você precisa praticar. Jamile, por exemplo, está a fotografia é algo que é caro, você precisa de equipamentos, e equipamentos custam caro, né? E as tintas e tudo, como é que vocês fazem com isso? Assim, mas eu acho que hoje em dia, ainda bem, tá muito mais fácil esse acesso, né? Na época que eu comecei a fotografar, foi com câmera analógica. Por que você começou a fotografar, aliás? Eu sempre gostei de fotografar, sempre, desde criança. Tenho várias histórias de criança, queimando filme, abrindo a câmera para ver as fotos, né, na ansiedade de ver logo. Queimar filme, literalmente, não é a gíria, né? Não, eu tenho uma história ótima que eu sempre conto, assim, que foi o meu primeiro trauma com a fotografia, que, né, passou a não ser mais um trauma, passou a ser um encanto, né? E com essa questão toda meio narrativa ali da imagem, que foi nesse momento que eu estava de férias com uma amiga minha, e a gente tinha viajado para uma praia, né, com a minha mãe e tal. E ela levou uma câmera com um rolo de filme de 36 poses para fotografar nossos dias, nossos passeios e tal. E aí eu fotografei e eu fiquei tão empolgada para ver essas fotos que quando eu cheguei em casa, eu achei que as fotos iam estar lá dentro. E aí eu abri a câmera, né? E quando eu abri, aí veio minha mãe, assim, quase chorando: minha filha, você estragou o filme, agora ele queimou, não existe mais nenhuma foto. E quando ela me falou isso, parece assim, câmera lenta, né? Não existe mais nenhuma foto. Eu fiquei, meu Deus, como assim? E aí, já porque assim, eu era criança, eu não tinha uma complexidade, assim, nas ideias de pensar o que era aquilo. Mas isso me causou um espanto tão grande de que essas imagens existiam e agora elas não existem mais. E esse poder que ela tem, né, de tornar algo ali prolongado e ter outros significados, enfim. Eu acho que a partir daí eu comecei a ficar encantada com a coisa da fotografia, né? E aí eu passei... Jamais queimarei outro filme. Eu queimei vários depois. Tá. Quando eu comecei a fotografar com a câmera analógica, assim, eu tinha uma Cybershot, aquelas câmeras digitais compactas, né, que eram bem comuns ali no começo dos anos 2000. E aí, só que eu fotografava mais coisas em casa, assim, besteira, planta, né, umas coisas bem básicas mesmo. Não mostrava pra ninguém, só guardava. E aí, quando eu tinha uns 18 anos, quando eu entrei na Letras, eu vim da Letras, né? Estudei Letras.
E aí, na época da faculdade, um amigo meu já sabia que eu gostava de fotografia, ele me deu uma câmera analógica. Ele falou, olha, é do meu pai, não funciona mais, ele não usa mais, mas você pode usar. Aí eu revisei a câmera e comecei a fotografar nela. E aí é que eu venho puxando agora o gancho, assim, que eu comecei a falar que ainda bem que hoje em dia está mais fácil o acesso, porque quando eu comecei, não tinha curso de fotografia, assim, de graça. Né? Tinha curso de fotografia, mas pago, e era caro. E eu lembro de ter pedido para minha mãe não vai fazer isso não sei o quê. E me podei, assim, nessa época, não, tudo bem, então eu vou aprender sozinha. No YouTube não tinha muita coisa, na internet não tinha muita coisa, então eu comecei a pegar aulas, que um amigo meu na faculdade que era fotógrafo, eu comecei a pedir para ele, no intervalo, para ele me ensinar. E aí eu queimei vários outros filmes, porque eu fui aprendendo na marra, né? E depois disso eu comecei a gostar das fotos que eu estava fazendo, essa questão com a analógica também é bem legal, né, da espera, de você não saber como a foto vai ficar, e já acho que tem uma linguagem artística já bem forte, por se tratar desse ritmo mais lento, e aí a partir daí eu pensei, não, eu quero realmente investir nisso, e aí fui fazendo cursos, e comecei a comprar equipamento e tal, e virou meu trabalho. E você, Robson? O que eu ia falar é que, tipo, uma coisa que eu fico muito incomodado é quando alguém chega e fala, você tem um dom. Tipo, não é dom, a gente passa a vida inteira estudando, experimentando e, tipo, sabe, tem o erro e aprende tudo mais e vai e volta e prática todo dia até atingir o resultado que a gente tá, né? Então, tipo, não é dom, tudo é prática, é experimentação, enfim. Eu tenho uma história parecida com a da Jamile no sentido de que quando eu já desenhava e tudo mais, e eu na época em 2008, por aí, eu fazia curso no IMPA, que era o Centro de Línguas da Prefeitura de Fortaleza, né? E aí uma amiga falou que tinha uma aquarela em casa que estava vencida, que o pai dela tinha dado para ela, que já estava vencida há muito tempo, e me deu. E eu nunca tinha pintado aquarela e tipo, a partir dessa tinta que ela me deu, eu cheguei em casa, fui pintar e não parei mais de pintar aquarela, depois eu tava dando aula, mas, tipo, demorou um tempo aí, mas foi tudo a partir daí, né? Tipo, foi uma aquarela que eu ganhei, que depois eu fui experimentar e depois eu fui comprar mais e depois eu fui entender como é que funcionava até chegar ao ponto de dar aula, mas assim, não vendo nada, né? Eu achei fantástico, inclusive, gente, porque eu tô aqui e justamente atrás de mim tem um quadro que eu pintei numa oficina de aquarela com o Robson, gente. Eu amei demais. Que maravilha! Sim. Amei demais. Bom, essas são histórias que vão construindo, né, um método, inclusive, uma forma de ser, né? Como é que é a rotina de trabalho de vocês, assim? Acontece de, sei lá, lá vem o romantismo de novo, acordar no meio da noite e pá, tem uma ideia, uma inspiração e vai colocar em prática. Eu digo isso assim, não, eu falei do romantismo, mas nem é tanto, porque hoje, por exemplo, um amigo disse que acordou e ele levantou de um susto, porque o texto do capítulo final da tese dele veio no sonho, a forma, e ele sentou. Isso tem a ver também, não é, com o método, com o processo do dia a dia. Como é que é esse processo de vocês? Tem a ver, e acontece muito comigo, inclusive. Antes de dormir, né, aquele momento ali meio vigília, que você já está quase dormindo e a cabeça vai vindo, um monte de ideia. Eu tenho muito isso. E nem sempre eu levanto para anotar. E aí, quando eu acordo, eu fico, passou, né? Perdeu. Nossa. Mas, assim, de rotina, nossa, ainda mais em tempos de pandemia, tá difícil. Porque eu sou mãe solo, eu tenho uma filha de 8 anos e moro com ela. E então, a rotina já é muito cortada, né? O tempo é muito limitado, porque eu tenho que fazer muitas coisas para ela o tempo inteiro, né? Então, de manhã tem que orientar ali a coisa da aula online, depois fazer almoço, faz tarefa. Então, acaba que é mais complicado. Mas ela é meio artista também, né? Ela é super. E a gente também eu acho que agora, um ano depois, né, a gente está conseguindo ter uma dinâmica legal de eu ter um tempo para mim, ela ter o tempinho dela ali também, que ela vai ler as coisas, pintar, assistir filme. Acho que a gente está começando a encaixar, mas foi difícil, porque você fica, né,
sempre fazendo muitas coisas. E o trabalho mãe é um trabalho, né, não remunerado, que também não é muito reconhecido, nesse sentido de que é tempo, é muita coisa, precisa de uma dedicação enorme. Então, às vezes, eu estou tão cansada no final do dia que eu não tenho realmente energia para criar nada. Uhum. Então, é complicado, são altos e baixos. O que eu estou tentando fazer, né, recentemente, assim, ultimamente nesse período que a gente está só em casa, que todo mundo já fica mais abalado, mais estressado, né, mais sensível, de um jeito não tão positivo, eu estou tentando realmente criar uma rotina. De manhã, coloco ela na aula dela, vou para um cantinho que eu separei, assim, um quarto aqui da minha casa, e fico aqui. Aí vou vendo referências, vou vendo coisas, faço um crochê, leio alguma coisa, sabe? Anoto, eu gosto muito de escrever, então eu acho que isso vai facilitando, né? Essa coisa de criar uma rotina, de criar um ambiente para você trabalhar, porque as ideias nem sempre vão surgir assim quando você está prestes a dormir, né? E é importante conduzir essa criação. Uhum. Para você é mais fácil, Robson, porque a Jamile narrou aí essa rotina que é bem diferente, né, da mulher, mãe, profissional, enfim. Você é mais fácil? Então, eu tenho 2 momentos de trabalho, né? Tipo, porque eu trabalho com design e aí eu tenho um briefing, tenho um projeto que eu tenho que seguir, mas o meu trabalho autoral acontece muito mais assim, tipo, de noite ou em algum momento do dia eu tenho uma ideia e eu anoto ali, eu faço um rabisco para depois finalizar isso, né? Tipo, mas como o meu trabalho, ele é muito... Meu trabalho de ilustração, né? Ele é muito pessoal, assim. Sempre alguma coisa que eu tô sentindo na hora ou alguma coisa que eu pensei que aquilo já me atinge de alguma forma e eu tento transformar isso numa imagem, sabe? E aí é isso, assim, eu não... Atualmente, 90% do meu tempo é com design e aí a ilustração, ela só acontece quando ela acontece, sabe? Quando ela vem. Então, aí quando ela vem, realmente, já perdi várias noites de sono, tipo, caindo de sono e dormir, opa, uma ideia, eita, vou ter que anotar, aí me empolgo, aí começo a desenhar, aí começo a pintar, e aí vai até a hora que der. Tem a questão do processo também, né? Eu acho que, às vezes, acontece muito comigo isso. Eu tô prestes a dormir, aí vem uma ideia. E aí eu anoto, e tudo bem, vou dormir. No outro dia eu acordo. E aí eu vejo essa ideia e eu já não acho tão incrível como eu estava achando antes. Sim. Mas aí isso é um passo inicial, né? A partir dessa ideia, aí você vai... É o processo. Você tem essa parte, essa fase, né? De você ficar se criticando, de você ficar, mas é isso mesmo. E aí vai afinando. E às vezes termina de um jeito totalmente diferente da ideia inicial. Mas teve um caminho ali, né? O que eu ia falar é que, tipo, quem trabalha com criatividade nunca para de trabalhar. É inevitável. Porque a gente vê uma coisa, sei lá, tá assistindo novela, vê uma cor, vê uma forma, vê uma roupa, tem uma ideia. E aí, tipo, sabe, nunca para. O trabalho, ele é constante, assim. É até difícil, assim, tipo, vou descansar. Vou tirar o fim de semana pra descansar. Não descansa. Vou deixar de ser criativo, vou deixar de ser artista. Pronto, agora eu vou desligar o meu botãozinho de artista. Exatamente. Jamile, você falou algo ali que me chamou a atenção e que me levou diretamente para a síndrome do impostor, síndrome da impostora, enfim, que é um termo da psicologia que descreve um padrão, assim, de comportamento, né, que faz você duvidar das suas capacidades, de que você possa realizar determinada coisa e você se acha uma fraude. Inclusive tem pesquisa sobre isso, uma pesquisa realizada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que aponta que mais de 70% das pessoas já sofreram com esse problema pelo menos uma vez na vida, gente. E artista, principalmente. Pois é, como é que vocês lidam com isso? Para mim, eu já entendi que é um processo mesmo. Quando eu tenho essa ideia. Às vezes é mais fácil, eu tenho uma ideia e eu penso, porque eu não consigo premeditar totalmente como é que vai ser um trabalho, né? Surge algo, claro, com um roteiro mínimo ali para seguir, mas eles transformam muito.
Até porque trabalho com muitas coisas manuais, então eu acho que isso favorece, assim, essa hibridez, né, de trabalho. Mas, assim, eu já entendi que, para mim, faz mais parte do processo esse momento de duvidar. Até porque, assim, eu acho importante, não a síndrome do impostor, porque eu acho que aí é uma coisa mais grave, mas de você ter esse momento na sua criação, de se criticar um pouco, sabe? Mas o que é isso? Por que eu estou fazendo? Mas, né, qual o sentido? Eu acho que isso pode puxar, assim, muita coisa para agregar, né, na sua criação, no conceito da sua obra. Para buscar mais técnica, para aperfeiçoar, para encontrar caminhos. Mas é isso. Eu acho que é reconhecer que é uma fase que depois você aprimora e aí chega num resultado, né? Mas essa síndrome do impostor é muito real e ainda mais em tempos de internet, né? Assim, artistas divulgam muitos trabalhos por redes sociais e aí tem toda uma questão, né? Assim, é bem complicado. Tem um trabalho que eu tenho de crochê, que eu fiz uma roupa de crochê que cobre o corpo inteiro. E é de fotografia, performance, né? São fotos performance. E aí, aconteceu de sair na mídia, assim, no jornal. E eu fui ver os comentários, e aí era muita gente criticando. Ai, a pessoa inventa tudo. Ai, que coisa ridícula, que horrível, não sei o quê. E, gente, eu era muito segura, sou muito segura com esse trabalho, mas ler isso bate um negócio assim, né? Então eu fiquei o dia inteiro meio em crise, bateu uma síndrome da impostora real, mas eu consegui sair, porque é um ambiente muito tóxico, né? Essa coisa da internet, pessoas que ficam comentando. E o trabalho é belíssimo, Eu proponho, assim, a gente vai ter um momento aqui de deixar os perfis das redes sociais, proponho que você busque esse trabalho, que é bem, bem bonito, bem incrível. Sempre vai ter, gente, né? Os comentaristas de portal, como a gente diz, né? Não sei. Você lida como com isso, Robson? Eu não sei. Na verdade, assim, minha relação com a internet especificamente, os meus trabalhos, né, de ilustração e mais autorais, assim, eu posto lá no meu perfil, tem um perfil só para isso. Mas eu não sou a pessoa que no meu caso, assim, eu não sou a pessoa que fica tipo, eu preciso ter muitos seguidores, eu preciso ter um grande alcance. Eu uso mais aquele espaço como uma forma de expressão mesmo, e lá eu tenho, tipo, alguns poucos seguidores que gostam do meu trabalho, e aí é uma coisa que eu entendi, assim, tipo, eu não preciso agradar ninguém, e aí falando mais da síndrome do impostor, né? Esse trabalho tá aqui como uma forma de eu me expressar no mundo. Se de alguma forma eu tocar as pessoas, isso é ótimo, mas eu não quero me cobrar por isso, sabe? E, tipo, claro, que rola muito, assim, né? E, tipo, já rolou mais, especialmente quando você tá começando a entrar nessa área, assim, você ficar se comparando com outros, quando você tá buscando um estilo próprio, né? Que às vezes parece que você tá copiando até você chegar num momento em que você tem um estilo próprio de ilustração, ou de desenho, ou de fotografia, enfim. Você se inspira em quem? Porque sempre tem, né, o lance das inspirações. Inclusive, a Jamile falou em determinado momento ali, né, buscando inspirações. Sim, não. Em quem ou no quê? Eu me inspiro muito, assim, eu vejo muita arte, muita ilustração, mas eu, no meu caso, assim, como criança, eu gostava muito de bicho, né, como eu falei. Eu cresci assistindo TV Cultura, aqueles documentários de natureza, programas que falavam de natureza, vida animal. Então, hoje em dia, meu processo é muito tipo, eu sei lá, quero falar de solidão. Vou procurar algum animal que seja solitário e aí eu vou criar uma obra a partir dele, sabe? Tipo, minha inspiração é muito da natureza. Ela vem muito daí. E das relações, assim, eu falo muito, né, de gênero, de relações de autoconhecimento, enfim. Então, essas coisas me inspiram bastante. Além dos inúmeros ilustradores que eu sigo no Instagram, enfim, fotógrafos, artistas e estilistas e tudo mais. Assim. Eu fiquei até pensando, enquanto eu falei, né, e a gente se escuta e vai lembrando, vai dando vários insights, a minha abertura, eu acho, para a arte começou
na letras, porque eu gostava muito de escrever, né? Era mais uma coisa da literatura. E eu entrei na faculdade e parei de escrever. Aquela história típica, né? Você entra... Acontece. E aí eu bloqueei total, não parei. Eu parei de escrever, né? Não produzia, assim, não escrevi nada nessa época, porque ficava criticando tudo que eu fazia, nada eu achava bom. E aí foi o período que eu me aproximei da fotografia. E por muito tempo eu fiquei, mas eu era da letras e agora eu tô na fotografia. E aí foi um período, assim, importante para entender que o meu trabalho com fotografia e com arte têxtil tem muito da literatura. Então, isso também perpassa aí por essa pergunta que você fez, das referências, porque até hoje a literatura me ajuda muito nesse momento de inspiração, né? Meus trabalhos com crochê, por exemplo, eles também têm muito de escrita, né? Tem muito de literatura. Então, esse último que eu fiz, que é uma frase, eu estava lendo um livro no fim de semana, um livro de poesia, assim, só para também dar uma suavizada na rotina dos dias. E aí eu li uma poesia que me tocou, né? Mexeu comigo e eu fiquei lembrando de coisas que eu já tinha vivido e tal. E isso partiu para ir para essa frase. Então, tá tudo junto, né? É isso que você falou, assim, é isso da nossa rotina, do nosso dia, o que toca a gente, nossas histórias, né? Um filme que você assiste, uma música que você escuta, tudo faz parte aí desses processos, tudo vai dando uma sementinha ali, né, para você desenvolver. Esse trabalho que a Jamile fala também está lá, né, no perfil dela, é um trabalho autoral, enfim, que usa a arte têxtil e usa o texto, né, muito fortemente. E, Robson, como é que você faz para cobrar pelo valor do seu trabalho? Autoral, eu estou falando aqui do trabalho autoral e não aquele trabalho contratado, brifado, enfim. Porque ser remunerado pelo resultado desse processo criativo, eu percebo que é também uma dificuldade, pelo menos no início desse processo, né? Como é que vocês têm vivido da própria arte também? Eu acho que esse é o ponto mais delicado para artistas em geral. Porque eu acho que, como eu falei lá no começo, existe muita romantização dessa profissão. E aí acaba que nós, artistas, artistas que estão começando, eles entendem a sua arte como uma coisa sagrada e, tipo, meio que as pessoas ficam sem saber como vender, quanto vender, tipo, sabe? A gente tem que entender que, como eu já falei, tinta custa caro, tela custa caro, todo o material precisa ser pago. Existe um trabalho que é de uma vida toda aí, de você coletar todas essas referências e transformar isso em algum objeto, em texto, em imagem. Então, tudo isso você tem que lembrar que você tem que cobrar, né? E aí, eu geralmente cobro assim, tipo, faço a continha do material, dependendo do material, né, que eu vou usar, a quantidade de material vai sair mais caro, a complexidade desse trabalho e o tempo que eu vou levar. Eu acho que, assim, hoje, como eu tenho um trabalho fixo, né, tipo, quando eu vou vender uma ilustração, alguma coisa, né, tipo, mais artística, eu coloco isso muito na balança, porque é um tempo que eu estaria fora do meu trabalho, né, que eu vou ter que trabalhar a mais. Então, isso acaba pesando muito. Então, acho que o tempo é uma das coisas principais. E não é só o tempo que você vai levar fazendo, mas o tempo que você levou até chegar nesse momento agora que você é capaz de fazer o que você está fazendo, né? Para mim também é muito difícil. Eu estava até aqui pensando, assim, que já fazem 7 anos que eu fotografo e ainda é uma dificuldade essa questão do preço, né? De cobrar por esse trabalho. E se tratando de arte, as pessoas têm dificuldade, sim, de entender às vezes, né? Hoje em dia não tanto, mas já passou muito mais no começo, de ficarem questionando o preço. Mas não pode ser mais barato a sessão de fotos, porque isso, aquilo, né? Então isso é muito comum. Eu acho que para o Robson também ele já deve ter passado por isso várias vezes, né? Parece que rola sempre um momento ali de amizade, que a pessoa quer questionar o seu preço, mas será que não dá para fazer isso? É para te divulgar. Ai, gente, é horrível, né? É horrível isso. Isso não acontece com
outras profissões, né? Não é muito comum. Como é que você falou, Robson? Que é pra te divulgar, as pessoas falam, eu cobro mais barato que eu vou te divulgar seu trabalho, tipo, amor. Isso acontece de verdade, E ainda para mim, ainda hoje, é essa dificuldade de, né, calcular. Eu tenho 2 processos diferentes. Na fotografia, eu já consigo estabelecer melhor como cobrar, né, esse trabalho, porque é um equipamento ali, eu cobro por tempo também, dependendo do tipo, né, enfim, tem vários tipos de fotografia. Agora, no crochê, está sendo um aprendizado, assim, bem complicado, porque o crochê, a gente está num lugar, né, no Ceará, onde o crochê é muito desvalorizado. Então, é muito comum você ir em lugares aqui comprar crochês elaboradíssimos, né, enormes, muito barato e, enfim, é de uma forma totalmente injusta, em onde essa artesã, às vezes, não recebe nada daquilo direito, né? Então, a gente está muito acostumado já a ter esse tipo de relação com o crochê. Quando eu levo o crochê para uma obra de arte, né, é mais complexo. Até acho que existe uma resistência de galerias, de museus, de aceitarem arte têxtil como arte. Né? É a coisa de olhar e dizer, não, mas isso daí qualquer um poderia fazer, né? Aí a gente já traz outra questão que nem é o caso, mas é aquela coisa da arte ou artesanato, né? Mas, enfim, fica aí aquela coisinha. Mas existe isso, então as pessoas também têm essa dificuldade. Eu senti muito para calcular o preço do crochê, e é um trabalho muito lento. É um negócio que eu só aprendi mesmo fazendo, assim. Só aprendi quando comecei a fazer, comecei a entender que aquilo é tempo da sua vida, e é muito tempo, e é muita linha, e linha não é barata. E, para além disso, ainda tem o que é que você vai comunicar, né, com esse crochê, porque não é só o crochê também. Então, para mim, ainda o desafio maior é tentar entender esse processo desse tempo. Gente, a gente está assim, caminhando para o final do nosso papo, mas eu não posso deixar vocês saírem daqui dessa conversa sem dizerem, vocês têm um processo ainda em termos cronológicos que é curto, vocês são muito jovens, não é? Mas já dá para vocês olharem para esses anos assim para trás e pensarem, se eu estivesse recomeçando aqui, o que eu faria diferente? E isso representando também essas costuras que vocês fizeram aqui por esse meio de caminho até agora. O que vocês fariam diferente, até para quem está ouvindo a gente, que tem esse artista dentro de si, mas que não tomou coragem ainda de se assumir como artista, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui? Nossa, difícil essa pergunta. Eu acho que eu tenho, pelo menos assim, uma coisa que eu acho que me fez bem, me fez caminhar para esse lugar de bater o pé, né, e dizer, tipo, sou ilustrador, sou artista, que foi botar a cara no mundo. E aí é uma dica que eu tenho até para dar, assim, para quem tá começando, para quem tá nessa dúvida e tal, tipo, não custa nada, faz uma página, um Instagram que seja, começa a colocar suas coisas, porque eu sempre tenho uma coisa assim, um lema, que é melhor feito do que perfeito, sabe? Tipo, se você começa a fazer, começa a colocar lá, as pessoas vão começar a falar, vão fazer críticas construtivas ou não, enfim, você vai ter essa exposição e você vai ter essa vontade de postar mais. E eu acho que isso foi uma coisa que foi muito... Eu desenhei a minha vida inteira e comecei a fazer uma página em 2014, já era velho. Não sou velha ainda, né? Mas depois de muito tempo, sabe? E foi uma coisa que foi me motivando a fazer cada vez mais. Porque tinha um lugar onde as pessoas esperavam que eu postasse, né? Onde as pessoas estavam lá vendo, onde tinha essa troca. Então, é uma coisa que eu não faria... Talvez eu fizesse diferente, começaria mais cedo. A botar essa cara no mundo, sabe? Porque é uma coisa que realmente motiva. Se tem um lugar lá para você fazer, você vai fazer. E quanto mais você faz, melhor você fica. O processo vai se alinhando muito mais.
Legal. E é também um registro, né? Bacana, é um registro bacana. Muito, eu concordo com o Robson também. E me lembrou, assim, do começo, de como eu comecei a me assumir como fotógrafa, né? Porque eu fotografava a minha família, assim, eu, minha filha, as pessoas, meus amigos. E surgiu porque eu fiz um blog. Quando eu mudei de cidade, eu morava no interior, e aí era longe de família, de amigo, todo mundo. E aí, para facilitar a comunicação, eu fazia logo um texto no blog e colocava fotos e aí já avisava para todo mundo. E aí eu comecei a colocar essas fotos lá, e aí esse blog ganhou uma proporção grande. E as pessoas começaram a me chamar para fazer fotos por causa do blog. Então, a partir daí, essa coisa de você falar, né, Robson, de botar a cara no sol, publica, né? Então, eu acho que a partir daí foi onde eu me senti confiante para falar, as pessoas estão querendo que eu fotografe isso, né? Então, é o meu olhar, é o meu estilo de foto. E aí eu comecei a me sentir bem mais confiante para fazer disso um ofício, assim, um trabalho mesmo, e me dediquei, né? Foram vários anos dedicando nisso. Então, Legal. Eu também acho que essa exposição, assim, né? Por mínima que esteja, também dá uma confiança importante pra gente. Legal. E onde é que as pessoas encontram vocês nessas tais redes? No Instagram, né? Eu acho que hoje em dia é o grande portfólio, né, que a gente faz hoje, que fica ativo e vai publicando coisas, mostra o processo criativo também. No meu Instagram é @jmllqrz, é Jamile Queiroz, tem as vogais, eu sempre tenho que soletrar, porque é difícil de falar, né? E quando eu fiz esse Instagram faz muito tempo, e aí eu não quero mudar para não perder, enfim, aí é sempre esse dilema, eu tenho que soletrar e depois eu explico. E você, Robson? O meu é Robson Fernandes, com Z no final, Arte, A-R-T. Robson Fernandes Arte. Muito bom, gente. Fico muito feliz de ter estado com vocês nesse papo. Eu espero, francamente, que o artista que há em quem nos ouve, a artista que há em quem nos ouve, desabroche mesmo, né? O mundo precisa de arte. Nunca ficou tão patente isso, como a arte tem nos ajudado a buscar, a encontrar dentro de nós mais leveza, né? Como tem sido importante a arte nesses momentos de tristezas, de dor e de perda. E a gente fica melhor, né? A gente fica melhor no mundo, a gente fica melhor com a gente. Muito obrigada, Jamile Queiroz e Robson Fernandes. Obrigado pelo convite. Obrigada, Maísa. Foi ótimo. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde, que, aliás, é o episódio de número 50. Vejam só, 50 semanas, são tantos temas importantes, interessantes, são registros até desse tempo que a gente vive e sempre gravando de forma remota e, claro, por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você, mas cumprindo todos os protocolos de segurança. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!